45 mil ingressos já foram vendidos. O torcedor do Flamengo quer a Libertadores. O campeonato estadual ele não liga muito. Ele quer a conquista da Libertadores, quer voltar a disputar um título mundial, quer voos mais altos. Como disse o Zé Ricardo depois do jogo com o Vasco, ele quer que o Urubu voe cada vez mais alto. Agora, claro que o torcedor começa a ter aquela sua desconfiança quando ele enxerga algumas substituições erradas. E hoje, mais uma vez, o Zé Ricardo fez essa substituição. Não adianta trocar os mesmos. Sempre tira o Mancoejo e coloca o Gabriel. Sempre tira o Everton e bota o Berrio. Ah, mas hoje ele não tirou o Everton, ele tirou o William Arão, que saiu muito revoltado do jogo para entrar do Berrio. Mas por que não o Berrio já ser a primeira alteração? O Flamengo precisava de velocidade naquele momento, perdia por 3-2. E aí ele coloca o Gabriel para jogar pelo lado direito no lugar do Mancoejo. 6 por meia dúzia, o Mancoejo vem fazendo esse lado direito do Flamengo. Está se adaptando nessa função. Por que já não botar um velocista, um cara de força, que é o Berrio? E aí o torcedor começa a reclamar isso. Sempre as mesmas substituições, dando certo ou não. E aí se preocupa para quarta-feira, que agora o buraco é muito mais embaixo. Teremos 2 campeões frente a frente, né? 2 campeões da América, o Flamengo campeão de 81 e o São Lourenço campeão de 2014. Aqui uma informação, um dado curioso. Há 13 anos não disputavam, não faziam a decisão da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense. É um dado curioso porque são 2 equipes tão tradicionais, né, aqui do futebol brasileiro, que costumam frequentar finais de campeonato. O Flamengo não vence desde 2014, o Fluminense volta a conquistar o título em cima do grande rival. Foi um jogo espetacular. Você conseguiu dar uma espiada aí de São Paulo, Savoia? Alguma coisinha, porque eu fiquei vendo os 2, né? 2 TVs, fiquei vendo São Paulo. Aliás, a arbitragem teve no São Paulo, teve uma importância fundamental, né? No 1-0, e quando o Santo André podia empatar, também teve aquele gol do Luiz, mas o assunto é Flamengo. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu vi sim uma parte, mas o que eu queria dizer é o seguinte, Flamengo também é campeão. Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Pelo trabalho que fizeram, pelo exemplo que fizeram durante toda a semana. Então, para mim, claro, o título foi muito legal para o Fluminense, o Abel Braga deu um show de administração de problemas, né? Que o Fluminense desgastou muito na viagem de volta ao Rio de Janeiro, mas acho que o futebol do estado do Rio de Janeiro, seja ele torcedor do Fluminense, do Flamengo, até do Vasco, todo mundo tem que comemorar. Olha, foi uma vitória. Eu sou paulista, mas fiquei orgulhoso e acho que o torcedor carioca deve ter ficado orgulhoso do trabalho que os presidentes, os dirigentes fizeram. Coisa rara no futebol brasileiro. Acho até que o título nem tem tanta importância. Perder ou ganhar. Maior do que o título foi tudo aquilo que fizeram durante a semana. Olha, torcedor do Flamengo, vocês têm um grande time, vocês têm potencial para ganhar o Brasileiro, Libertadores, perderam para um grande adversário. Aliás, o Fluminense também fez um excelente trabalho no Campeonato do Estado do Rio de Janeiro. Então, o título é um detalhe, mas o que eu comemoro, o que eu acho que o torcedor tem que comemorar é o resgate, né? Melhor dizendo, do futebol carioca, né? Não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Boa, Savoia, gostei mesmo porque foi sensacional. E vale aqui a observação, o jogo só aconteceu com 2 torcidas, porque a liminar foi cassada, não é uma decisão definitiva, isso pode ainda regredir, podemos voltar àquele estado terrível, né? Para a sociedade e para o futebol, nem se fala, com a possibilidade aí de termos clássicos com torcida única. Flávio Vinick, estádio Nilton Santos, o Fluminense é campeão da Taça Guanabara, boa noite para você. Boa noite, Vilani. Boa noite a todos do Rodada Fox. E, Vilani, seria uma pena, né? Se um jogaço desse, com 6 gols, emoção até o fim, disputa de pênaltis, não tivesse torcida, né? Ia tirar muito do brilho desse clássico. É muito bacana a gente ver um jogo como um Fla-Flu, com o estádio colorido, com as 2 torcidas presentes. E me passou isso na cabeça. Falou, imagina se não tivesse torcida. Talvez o jogo até não fosse tão empolgante, tão emocionante, sem a presença dos torcedores. Foi um jogaço do início ao fim. O Fluminense começou melhor. O Flamengo
virou, o Fluminense foi lá, virou de novo, 3-2, aí o Flamengo conseguiu um empate com gol de falta marcado pelo Guerreiro, a disputa foi então para os pênaltis, o Fluminense acertou todas as cobranças, o Flamengo, a dupla de zaga do Flamengo acabou perdendo os pênaltis, o Hever chutou, o goleiro Júlio César defendeu, o Rafael Vaz tocou para fora e no último pênalti do Fluminense o Marco Júnior acertou o gol e o Fluminense, portanto, foi o campeão da Taça Guanabara. A gente teve aqui pouco mais de 27 mil presentes, pouco mais de 25 mil pagantes, 27 mil presentes, nenhum registro assim de violência, pelo menos dentro do estádio não teve nada, de repente alguma briga ou outra fora isolada, mas nada que chamasse muito atenção, nada digno assim de registro. Acho que de uma forma geral essa atitude, a decisão foi aprovada com as duas torcidas, já que teve um bom comportamento dos torcedores de Flamengo e Fluminense. Nesse momento a gente está numa posição aqui, geralmente até a gente consegue passar por essa grade aqui que está fechada agora, a gente tem acesso, o assessor de imprensa do Flamengo está passando agora, e aí a gente consegue conversar com os jogadores, quando eles saem daquela segunda grade lá que está mostrando, essa grade já dá acesso ao campo. Então assim que acaba o jogo, os jogadores passam por aqui, normalmente a gente tem acesso, já consegue bater um papo com os jogadores, já consegue as primeiras entrevistas, até antes mesmo deles irem para o vestiário, exatamente nesse local que estamos mostrando, mas dessa vez a gente ficou barrado aqui por essa grade e esse primeiro contato então não vai poder ser feito com os jogadores, a não ser que liberem a gente e a gente consiga pegar os jogadores saindo, né? Os jogadores do Flamengo já passando, lógico, o time perdedor, os jogadores do Fluminense ainda ficam no campo, vão dar a volta olímpica, vão receber a Taça Guanabara, vão fazer toda a comemoração, depois vão passar por aqui. A gente aguarda também as coletivas com o Zé Ricardo, com o Abel Braga, vamos ter também ao longo da nossa programação, Rodada Fox, no Central Fox, as entrevistas nas zonas mistas de Fluminense e de Flamengo. Esse é o cenário no momento, aguardando aqui a abertura, a liberação, portanto, para a gente ter acesso. Só uma curiosidade, o Gustavo Scarpa, nossa equipe até que presenciou, que foi desfalque hoje do Fluminense, dos principais jogadores do time, estava aqui numa agonia durante a disputa de pênaltis, queria passar e não deixava. O Gustavo Scarpa foi barrado aqui, precisou conversar, apresentar crachá, identidade, tudo, para ele poder ter acesso e ir para o campo comemorar junto com os jogadores. O Fluminense teve essa baixa, o Douglas também que foi expulso, pagou suspensão, também foi outro desfalque do Fluminense, mas não fizeram tanta falta, já que o Fluminense, enfim, conseguiu o principal objetivo, que era o título. Eu sigo por aqui, estou aqui esperando a passagem dos jogadores, o início das coletivas, a gente volta então com as entrevistas do time campeão e conversar também com os jogadores do Flamengo, até porque o Flamengo vai ter que esquecer essa derrota e pensar que quarta-feira tem a estreia na Libertadores contra o São Lourenço, vai ser outro tema para a gente abordar aqui com os jogadores rubro-negros. Vilani. Transmissão Fox Sports com mais de 60 mil pessoas no Maracanã, 9h30 da noite, torcedor do Flamengo, fique com a gente logo depois da Copa do Brasil, com as emoções de São Paulo e ABC, diretamente a gente vai para o Maracanã para mais um grande jogo, uma exclusividade da TV fechada para você em todo o Brasil, é com a gente no Fox Sports para curtir Flamengo e São Lourenço, dois campeões da Libertadores frente a frente. Tem Twitter do Flamengo, Fábio Azevedo? O Savoy estava dizendo da vitória do futebol do Rio, né, com as duas torcidas e olha, Twitter grande da diretoria do Flamengo. Parabéns, hein? Parabéns, Fluminense, pela conquista da Taça Guanabara. Twitter oficial do Flamengo. Nos veremos em outros clássicos e decisões, #Paz no Futebol. Será que a gente está pegando um novo caminho? Que assim seja. Aliás, o Twitter do Flamengo começa a suscitar muita polêmica, né? E agora uma mensagem apenas do mais alto nível, né? Esportivo mesmo, para dar parabéns ao Fluminense. Clássico da Paz. Deu Fluminense, Leandro Quesada. Detalhe, o Flamengo não tinha perdido nenhum jogo até então, né? Porque não pode ser considerado derrota, né? Empate no tempo empate, normal. Sim. Ou seja, o campeão e o vice invictos encerram essa participação nesse primeiro turno. Só um detalhezinho. Que valor tem esse? Nenhum, porque o Fluminense é campeão, mas o Flamengo não foi derrotado até aqui, não é? Derrota nos pênaltis não conta. Ô Savoia, um time que cai nos pênaltis, tendo empatado aos 40 minutos do segundo tempo, cai de pé? Você acredita que o Flamengo vá forte para quarta-feira? Ou perder um título para um grande rival tem impacto emocional no time? Não, eu acho que quando chegar a Libertadores, Maracanã lotado, torcida envolvida, mídia, claro que é sempre difícil digerir uma derrota nos pênaltis, mas é uma derrota, a perda do título. Mas eu acho que o Flamengo tem força, tem time e tem comissão técnica suficiente, né? Tem muita gente trabalhando
por fora do campo para fazer o time se recuperar emocionalmente. E o Flamengo fez uma boa campanha. Ele não perdeu tomando um baile, ele não perdeu com 3 derrotas, 4 derrotas, uma goleada, ele perdeu invicto, meu. A Copa de 78, né, na Argentina, o Brasil, com o saudoso capitão Cláudio Coutinho, saiu da Copa do Mundo da Argentina sem nenhuma derrota. Eu não vejo problema, não dá para ser os 2 campeões, né? Então eu acho que o Flamengo tem todas as condições de se recuperar, bola para frente e dar um salto ainda maior. Perdeu uma batalha, perdeu, o campeonato ainda não está decidido, foi só Taça Guanabara, mas acho que a Libertadores é o sonho de todo torcedor do Flamengo, né? Então acho que é concentrar, passar uma borracha, não levar para o Maracanã e para a Libertadores a frustração de ter perdido nos pênaltis, né? Eu acho que é por aí, tem todas as condições e tem time para isso. O Flamengo tem time para ganhar a Libertadores, tem que botar isso na cabeça do torcedor do Flamengo.